Para conseguir esse efeito, eu vou usar um delineador em gel. Se você quiser, pode substituir por um lápis preto cremoso, para esfumar uma sombra marrom, um tom acinzentado, e para dar o acabamento, uma sombra iluminadora, um tom champanhe. Para a pele, eu escolhi uma base iluminadora, a Toucher Eclat da Yves Saint Laurent. Ela é exatamente na minha tonalidade de pele, essa é a B60, e eu aplico com um pincel de base. Deposita de pouquinho em pouquinho a base no pincel e com o movimento do centro para fora vem aplicando em todo o rosto. Não esquece de chegar até a orelha. E quando chega no pescoço, pode levar o pouquinho que sobrou do pincel para o pescoço. Como o foco dessa nossa maquiagem são os olhos, eu já vou ir apagando a minha boca com a base em cima dos lábios também. Pode aplicar em cima da pálpebra, para neutralizar aquela vermelhidão de pálpebra. E na testa. Um bom acabamento para base na testa é com o que sobrou no pincel, entra aqui no cabelo. Em seguida, eu faço as correções necessárias com um corretivo cremoso. Eu escolhi este aqui da Dermage e eu vou aplicar ele na parte das olheiras e em alguma manchinha. O que eu gosto nesse corretivo é que ele tem filtro solar 50, então além de corrigir, ele já faz a proteção necessária. Depois do corretivo eu vou usar um pó, mas eu escolhi para essa maquiagem um pó translúcido bem fininho, porque eu não quero perder o efeito iluminador da base. Eu vou usar esse pó da MAC com um pincel um pouco mais preciso para aplicar esse pó só na zona que eu preciso que brilha mais, que é a zona T. Então, um pouquinho de pó no centro do rosto, dorso do nariz. Pode aplicar aqui nas bochechinhas, área de olhos. Assim você mantém o brilho da base no resto do rosto. O primeiro passo da maquiagem dos olhos é aplicar o delineador em gel rente à raiz do cílio superior. Eu escolhi o delineador da Bobbi Brown, que é bem preto, e vou usar um pincel preciso como esse. Esse é o E20 da Sigma. Carrega o delineador, tira o excesso e na raiz dos cílios vem aplicando esse delineador. Tanto na raiz do cílio superior, como na raiz do cílio inferior. Para esfumar o delineador, eu vou usar um pincel esfumador, um E30 da Sigma. E o movimento nesse delineador é de vai e vem, tirando a intensidade do traçado. Eu esfumo tanto em cima como na parte de baixo. Para dar um acabamento aveludado ao delineador, eu entro com uma sombra marrom acima do delineador. Eu escolhi esse tom de marrom acinzentado da Candice Berenice. Eu aplico em um pincel de esfumar, tiro o excesso e aplica acima do delineador, no movimento de vai e vem, e finaliza com o movimento circular. Você vem esfumando até o côncavo. Quando sentir o ossinho, para de subir com a sombra. Ali é o limite da sombra marrom. Observa que o movimento do pincel é circular. Com o pouquinho que sobrou no pincel de sombra, faz o acabamento no delineador que a gente aplicou embaixo. Movimento de vai e vem. Essa sombra marrom vai apagar os contornos, os cantos
mais duros desse delineador, deixando de uma forma mais esfumada, mais orgânica. Para dar um acabamento à pálpebra superior, eu escolhi uma sombra iluminadora num tom champanhe, como essa número 1 do Duda Molinos. Com um pincel mais fofinho, eu aplico na pálpebra superior, tirando os cantos da sombra marrom acinzentada. Você pode aplicar um pouquinho também no canto interno dos olhos. Se for necessário, para dar um acabamento mais escuro na raiz dos cílios, volta com o pincel de delineador e num movimento de vai e vem reaplica o delineador bem na raiz dos cílios. Para finalizar os delineados, eu vou aplicar dentro dos olhos um lápis preto. É um preto bem intenso. É o pretuco da quem disse Berenice. Aplica em toda a extensão da marca d'água, unindo a parte interna dos olhos ao esfumado aplicado embaixo. Para finalizar os olhos e um efeito bem dramático, eu aplico várias camadas de máscara. Eu escolhi a Hipnose Drama da Lancôme. Penteia bem os cílios, tenho cuidado de aplicar nos cílios internos e nos externos. Com os olhos prontos, é hora de alinhar as sobrancelhas. No meu caso, não precisa nem pintar. Só pentear com esse pincel que é uma escovinha de cílios. Eu gosto de penteá-las para cima e alinho os fios na parte de cima. Como nessa maquiagem eu quero um efeito que chame mais atenção para os olhos e em segundo lugar para a pele iluminada, eu escolhi um blush num tom rosado, só para dar aquele ar de saudável em cima da maçã do rosto. Com um pincel de blush um pouco mais chato, eu aplico o blush no pincel, tiro o excesso e acima da maçã aplica o blush esfumando levemente para a ponta da orelha. Para reforçar ainda mais a pele iluminada, agora é o iluminador. Eu escolhi o Soft and Gentle da MAC com um pincel de iluminador e eu aplico acima da maçã do rosto, levando levemente para cima da sobrancelha. E esfuma fazendo a mistura entre o iluminador e o blush. Para os lábios eu escolhi um batom que neutraliza a tonalidade dos meus lábios, o Nude Attitude da Revlon. É uma cor de pele. Assim a gente cria o foco de atenção ainda maior nos olhos, neutralizando a boca na maquiagem. Antes de começar a maquiagem, eu já tinha aplicado um hidratante labial. Eu apliquei a base em cima dos lábios também, que já ajuda a neutralizar. E agora, esse batom bem claro. E para finalizar os lábios, mais no centro dos lábios, eu aplico um gloss. Eu escolhi este da Sephora, que é uma tonalidade de rosa. Eu gosto desse efeito de lábios viçosos, bem naturais. Esse look destaca bem os olhos e é muito versátil por usar tons neutros de sombra, o preto, o marrom acinzentado e o champanhe. Ele compõe com várias produções e ocasiões. Espero que você goste das dicas e até o próximo vídeo.